Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Eu, Bispo Josivan, venho trazer uma rápida meditação da palavra do Senhor para todos, para que nós venhamos se alimentar a cada dia, a cada instante, para que nós venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus que fala, através da misericórdia dele. O Senhor vem estar falando sempre conosco para nos orientar, abrir nosso entendimento, abrir os nossos olhos, no nome santo do Senhor Jesus. Se você puder, você vai deixando o seu like, vai compartilhando este vídeo e que você possa ativar o sino das notificações para assim que eu postar os próximos vídeos, o YouTube venha estar te avisando. Mas, sem demora, estou aqui em Tiago, capítulo 2, dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A Bíblia diz aqui: porque se entrar na vossa reunião um homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com o traje esplêndido, ele disser: senta aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: fica em pé, ou assenta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízos, movidos de maus pensamentos? O que mais tem nos atrapalhado são os maus pensamentos, é fazer acepção de pessoas, é julgar a aparência, julgar a fisionomia, julgar os trajes do homem, julgar os trajes da mulher. Nós, muitas das vezes, pecamos muito em olhar para o ser humano e já julgar a cor da pele, julgar a origem, a naturalidade e às vezes também a nacionalidade da pessoa, Mas o Senhor, ele não se agrada, porque isso estamos fazendo muitas das vezes acepção de pessoas. Tem pessoas que vê uma pessoa já julga a pessoa pela aparência, pelo modo de vestir, andar. Quantas pessoas, têm muitas das vezes sofrido consequências terríveis porque alguém olha para ele, para ela e já julga a pessoa como se a pessoa fosse qualquer um, como se a pessoa fosse um salteador, como se a pessoa fosse uma pessoa que viesse lhe fazer mal. Então nós não podemos aceitar isso no mundo espiritual, na igreja do Senhor. Nós não podemos aceitar isso na nossa mente, no nosso coração, julgamento, porque a pessoa está sério e falamos que a pessoa é uma pessoa nojenta, é uma pessoa metida, é uma pessoa, enfim, começamos a criticar, a julgar o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, enfim, o senhor, a senhora, porque nós julgamos o que nós pensamos. A palavra do Senhor, ela fala claramente aqui, fazendo juízo de mau pensamento. A Bíblia vem dizendo aqui, falando aqui, no versículo de número 4, segundo Tiago, dizendo: não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Quer dizer, nós muitas das vezes temos esse mau costume de olhar para o ser humano, de olhar para a pessoa que tem umas vestes, pode-se dizer até adequadas, muitas das vezes conforme nós gostaríamos de ver a pessoa trajado, vestido. E nós fazemos exceção, nós julgamos. Quando eu falo nós, é geral, não estou falando de mim, não estou falando de você, é o ser humano que é assim. Ele julga muito, e isso tem atrapalhado muito a manifestação de Deus na casa do Senhor. A manifestação de Deus na casa do Senhor. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Eu acho que todo mundo um dia já fez acepção de pessoas. Ninguém é perfeito. Todo mundo um dia já julgou. Mas a vida vai nos ensinando, Cristo vai nos ensinando e a Bíblia vai nos ensinando que não devemos fazer acepção de nada e de ninguém, porque isso não é do agrado do Senhor. Deus não se agrada disso. Então, igreja, amado, ouvinte, católico, livre pensador, não vamos fazer, não podemos aceitar fazer acepção de pessoa. Não julgue pela aparência, pelo modo de vida, não julgue pelas vestes, não julgue pelo linguajar, ou por a pessoa, ela muitas das vezes não saber falar direito, ou por a pessoa não ter condições, muitas das vezes, de se vestir. Enfim, não devemos julgar nenhuma classe, nem a classe miserável, pobre, rica, milionária, classe média, classe alta, enfim, classe baixa. Não devemos fazer acepção de pessoas em lugar nenhum, de modo nenhum,
e de maneira nenhuma, porque isso tem atrapalhado muito Deus operar e Deus agir, e as nossas bênçãos ficam retidas, porque nós muitas das vezes julgamos a pessoa de uma forma completamente errada. Quantas vezes nós fomos pensar que aquela pessoa não era uma pessoa de Deus, e quando foi ver, era uma pessoa de Deus, não era uma pessoa fora de série, uma pessoa incrível. É porque nós fizemos exceção de pessoas. Quantas pessoas chegaram em mim, chegaram em você, ou nós mesmos chegamos na pessoa e falamos: nossa, eu pensei que você era assim, mas eu vejo que você é completamente diferente, né? Então a gente vai vivendo e aprendendo. Então onde você estiver, não julgue, simplesmente deixa Deus trabalhar, porque Deus vai estar revelando e mostrando para nós verdadeiramente quem realmente essa pessoa ela é. E não é julgando, e não é afirmando nada, não é às vezes até caluniando ou mentindo, que Deus vai se agradar de nós. Então, que você fique com essa rápida meditação da palavra de Deus ao seu coração, à sua alma, no nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar uma das muitas experiências que eu já passei nesta vida, que muitas das vezes nós passamos problemas e situações na nossa vida, e isso vai nos ensinando. E uma das vezes também eu não sou perfeito, eu fiz também já exceção de pessoas, eu já cheguei em um momento que tive um mau pensamento. Eu estava num monte orando há mais de 10 anos atrás, clamando a Deus. Estava um ciclo de uma roda de pessoas, conhecido meu, e nós estávamos ali no monte, e apareceu uma senhora. A senhora ela estava com uns vestidos tão simples, mas posso dizer assim, tão já usado. Quando nós vamos vestir nas nossas roupas, elas pegam um tempo de tanto lavar, ela fica tão usada, tão sem cor, tão sem vida. E naquele escuro ali, aquela senhora entrou no nosso meio e ficou ali no meio da nossa roda no monte. E eu não falei nada, eu fiquei olhando, pensando assim, eu falei: meu Deus, está entrando. Eu julguei. Você pode ver como as pessoas, como a gente somos falhos, imperfeitos. Naquele momento eu julguei na minha mente, não falei, só julguei. Falei: meu Deus, mas está entrando aqui mendigo aqui também no monte. Eu fiquei quieto, né? Daí, só que ela não era uma mendiga. Se fosse também, ela, glória a Jesus, ela não seria um ser humano pior do que eu e pior do que ninguém. Mas naquele tempo, na minha inocência, na ignorância minha, nos primeiros passos, a gente erra muito. E eu ali falei: meu Deus, está entrando uma pessoa, uma mendiga aqui na nossa roda, deixa ela aí. Mas quando aquela mulher abriu a boca, Deus usou ela na profunda revelação e falou a minha vida toda, falou que Deus ia fazer na minha vida, que Deus ia cumprir ministério, que Deus ia realizar as promessas dele. E ali caiu por terra, porque Deus realmente usou a pequenininha do Senhor para falar comigo. E mais de 10 anos atrás, já faz mais de 10 anos atrás, eu tive uma lição com o meu Deus. Então Deus, ele vem revelando essa mensagem, nessa oportunidade, para que nós não venhamos fazer a acepção de pessoas. E ficou pela minha experiência, eu glorifiquei a Deus e eu agradeci a Deus por mais uma experiência que eu tive com Deus, eu estar julgando na mente, pensando mal, e quando foi ver uma ungida do Senhor. Amados, Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Não faça exceção de pessoas, vamos viver com Cristo, viver bem, abraçar todos, amar todos em Cristo Jesus, independente da sua classe e da sua posição. Que Deus abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus.